Olá, eis-me aqui para trazer mais uma mensagem ao seu coração. E o título dessa mensagem é Mão Beijada. As pessoas não sabem um terço do que eu e você já passamos para simplesmente estarmos de pé. Acredite, é bem mais difícil do que parece colocar um sorriso no rosto e não deixar com que os nossos olhos denunciem como está nossa alma. Ser forte o tempo todo cansa, gasta energia demais continuar acreditando que amanhã será bem melhor do que hoje. Afinal, há tanto tempo que você vem nesse ritmo de crer. Há muito tempo você está à espera de um milagre e até agora nada. Você, como qualquer um, também quer desistir, quer entregar os pontos, quer jogar a toalha, quer simplesmente esquecer tudo e seguir em frente. Mas escute, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é qualquer um. Você é um entre milhares de milhares. E você é o único capaz de pôr tudo a perder. Desistir não é uma opção. Acredite, você pode muito mais do que acredita e aguenta. Você suporta muito mais do que pensa. Você apenas está cansado. Então, comece com reconhecendo a sua fraqueza. Isso mesmo, ninguém é e precisa ser forte o tempo todo. Na Bíblia vemos em Joel 3, verso 10: Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Em algumas traduções diz, sou guerreiro. Então sim, há uma luta a se vencer. E eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e a outra é melhor ainda. A boa é que você precisa lutar. E a melhor é que essa luta já foi ganha. E você já é vitorioso. Mas não se esqueça, ainda existe a luta. Talvez você se sinta apto, ou melhor, você não se sinta apto e nem capaz para essa luta. Você talvez não tenha as armas corretas para essa luta, porém, assim como esse versículo diz que precisa forjar as ferramentas, então todo bom guerreiro precisa de uma espada. Vemos em Efésios, capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais poderá se apartar de ti. Com a ajuda do Espírito Santo, certamente você vencerá tudo que se levantar contra você. Nessa guerra, certamente não verá claramente o seu adversário. Afinal, não é contra a carne nem contra o sangue, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, verso 12. Mesmo que muita gente próxima seja usada para te perseguir, para te tirar do foco, lembre-se, não são eles, e sim quem está por detrás deles. Também não podemos nos esquecer de um outro inimigo, cujo eu acredito ser mais perigoso de te tirar do caminho: você mesmo. Sim, o único capaz de fazer você não alcançar as promessas é você mesmo. Você pode ser seu maior incentivador e motivador, como também pode se tornar autodestrutivo e se sabotar. Não se vitimize. Tome sobre si o peso da responsabilidade. Tenha a plena certeza que a parte de Deus é e já está garantida. Ele já fez tudo, porém a sua só cabe a você. Nada e nem ninguém pode fazer a parte que lhe cabe. É simples, mas complicado. Porque, infelizmente, somos bons em dar desculpas ao invés de resultado. Preferimos convencer a Deus com palavras ao invés de atitudes. Achamos que precisamos muito mais para então fazermos a parte que não cabe. E não é bem assim. Muitas das vezes pedimos a Deus um dentista, sendo que sequer escovamos os dentes. Então, se coloque no seu lugar. Faça a sua parte, pois a palavra nos diz em Mateus 25, verso 23. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Para que você possa participar da alegria do Senhor, seja fiel no pouco, pois somente Ele poderá então te colocar sobre o muito. Não queira começar com salvando o mundo. Comece com arrumando a sua cama. E depois que você sair então para ganhar um mundo lá fora, caso não dê certo, certamente quando você voltar, terá uma cama arrumadinha para você. Pensamos grandes, porém sequer executamos o pequeno. Não somos capazes de sequer dominar a nossa língua. Já pensou então sobre nossas atitudes? Atitudes essa que precisa ser de perseverança e constância. Sim, para que hoje você tenta, amanhã você tenta de novo, e se não der certo, você tenta de novo até por fim você conseguir. Afinal das contas, uma coisa é certa, nem todos que tentam conseguem, mas todos aqueles que conseguiram é porque um dia eles tentaram e por fim alcançaram. Sua jornada, sim, terá dificuldades, mas não se entregue antes de acabar com todas as possibilidades, pois você não sabe onde está. Certamente está muito mais perto do que imagina. Seu sonho pode estar a um passo ou a uma milha. O problema em si é que quando nos é pedido para fazer algo, questionamos, murmuramos e não fazemos o que de fato precisa ser feito. Queremos que primeiro Deus faça, para só então nós fazermos a nossa parte. Porém, não é nessa ordem que as coisas acontecem. Precisamos usar a pouca força que nós temos, fazer na nossa humilde condição, para que o Senhor venha não somente se agradar de nós, como também nos conceder lugar de honra. Não é de graça, tem um preço. Você precisa fazer e muitas das vezes o que mais vai importar não é de fato o que você faz, e sim o que deixou de fazer, do que teve que abrir mão. O que você deixou para trás é que faz toda a diferença. Porque, na verdade, não há nada em nós que façamos que nos torne apto a ponto de alcançar sequer qualquer coisa. Tudo é pela graça de Deus em nossa vida. Mas Ele tem nos pedido tão pouco e nós estamos ocupados demais pensando somente em nós, de como que nos beneficiaríamos com tal bênção alcançada. E nos esquecemos do propósito que está por detrás da bênção. A palavra nos diz em Mateus, capítulo 6, o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queremos nos colocar em primeiro lugar e nos esquecemos do principal, o que realmente importa, o reino de Deus. Precisamos buscar a vontade do Pai sobre nossa vida, e isso demanda tempo e renúncia. Pois quanto menos de você tiver, mais de Deus você encontra em si. Mas infelizmente o que temos visto são pessoas cheias de si mesma, olhando para o próprio umbigo, pensando ser o único digno e merecedor das bênçãos divinas. Ah, pobre de nós que somos falhos e pecadores, que não merecemos nada, mas o amor nos encontrou e nos fez digno. Porém, esse amor precisa ser acentuado em nós, a ponto de sermos achados em Deus, entre uma multidão. Tem algo de especial em você, que faz toda a diferença. Você, além de ter sido chamado, você também foi escolhido. E digamos que o escolhido não tem escolha. O preço é alto. E você é incapaz de pagar essa conta, mas tem uma boa notícia para lhe dar. Já foi pago. Jesus pagou a sua conta e pode hoje desfrutar de tudo que você tem direito. Você é filho, com direito à herança e tudo, mas não se esqueça das suas responsabilidades, da sua parte, pois o Pai tem sempre coisas boas para seus filhos, mas ninguém ganha nada sem merecer. Tenha certeza que Ele já preparou tudo o que você precisa, e muito mais do que imagina. Mas é complexo, pois também não se trata apenas de mérito, e sim também de honra. E você só sabe quando se aproxima do Senhor.
E quanto mais próximo estamos da sua graça, mais incapazes nos achamos de merecer. Quanto mais perto estivermos da luz, mais sujos nos vemos. Então, nisso, buscamos melhorar a cada dia. E nessa busca, então, encontramos forças para prosseguir e continuar a jornada. Saiba que não será fácil, mas será possível. E você, em muitas das vezes, precisará encontrar em você mesmo a força que precisa. E essa força está em você, mas não vem de você, e sim de quem habita em você. Por mais difícil que esteja essa situação que te cerca, em determinados momentos você precisa enfrentar. Saiba que você, com a ajuda de Deus, é mais forte e capaz. Nessa passagem, podemos observar: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. 1 Samuel 30, verso do 4 ao 9. Com Davi também não foi nada fácil desde sempre, e a cada dia ainda aumentava. Conforme ele ia se aproximando da realização da promessa, mais difícil e complicado ficava. Porém, ele não tinha outra opção a não ser lutar. Sim, Davi chorou até não ter mais forças. Porém, mesmo se sentindo fraco naquela situação, ele não pôde se dar o luxo de não lutar. Davi vinha de um momento muito difícil da sua jornada. Afinal, precisava sempre estar fugindo para que o Saul não o matasse. E nisso, ele teve suas esposas roubadas e a cidade destruída. E com isso, o povo ainda queria o apedrejar, como se a culpa fosse dele. E assim acontece conosco. Tem responsabilidade que colocam sobre os nossos ombros que não nos permite parar. Até podemos chorar por um momento, mas chega um momento em que precisamos engolir o choro e seguir em frente. Porém, algo de crucial precisa ser feito para que a vitória aconteça. Afinal, não basta apenas você lutar, mas tenha sempre em mente se essa luta é para você. E com isso, você saberá apenas consultando a Deus e será capaz de saber, pois Deus te dará a vitória. Nada será de mão beijada, mesmo que Deus diga que você vai vencer. Saiba que sempre será necessário a sua parte, para que então você conquiste e viva para que possa desfrutar de todas as bênçãos. Mas saiba que todo o trabalho é valorizado, tanto para aqueles que estão à frente da batalha, como aqueles que estão por detrás das câmeras. Você precisa saber para que foi chamado, e mesmo que a sua função seja batalhar, afinal todo bom soldado do exército de Cristo precisa estar pronto para guerrear. Existirá momentos em que você não será convocado, mas não pense que pelo fato de você não estar na frente da batalha, você não será útil. Pelo contrário, tem lugar para todos. Vemos na continuação desse mesmo capítulo, o verso 10. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. 1 Samuel 30, verso 10. Mais adiante, depois da vitória conquistada, eles voltam.
Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente de outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, que tinha ficado no ribeiro de Bessor. Eles saíram para encontrar Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isso em decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. 1 Samuel 30, verso 17 ao 25. Davi saiu com 600 homens. Porém, 200 deles, de tão cansados, não conseguiram ir à guerra. Eles ficaram tomando conta das bagagens, sendo que, quando Davi voltou com os despojos e tendo recuperado com tudo aquilo que foi roubado, alguns homens disseram que aqueles que ficaram não teriam direito, a não ser em recuperar suas mulheres e seus filhos. Mas Davi disse que não seria assim. Tudo seria dividido em partes iguais, tanto os que foram como os que ficaram. Não importa onde você está, se é à frente da batalha com os 400 ou se nesse momento você se encontra cansado. E então, fique para cuidar das bagagens. Sua missão é tão importante quanto as demais. Apenas esteja dentro da ordem e da obediência do rei, para que então você possa desfrutar das bênçãos. E tenha certeza que mesmo que as pessoas pensem que você agora não esteja fazendo nada, que você esteja abatido, cansado, apenas descansando, saiba que não será por uma simples bagagem que você então está olhando, mas sim pela bagagem que você carrega desde quando entrou para o exército do Deus vivo, quando ninguém mais vê, e sim o rei. Ele contempla a sua estrutura, e você então participará dos despojos, pois não é sobre o agora, e sim sobre o que você já viveu e ainda vai viver. Boa noite.